Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar se pode bater em um japonês ou não. Na semana passada, na nossa página do Facebook, nós pedimos sugestões, de temas para os próximos vídeos. E uma pessoa entrou em contato inbox pedindo para que nós fizéssemos um vídeo com esse tema, se pode bater em japonês ou não. E a princípio, como ele só veio com esse tema, eu falei assim, olha, esse tema eu não vou fazer, Porque é claro que você não pode bater em ninguém, Aí ele começou a explicar, que na fábrica ou no dia a dia, infelizmente onde ele mora tem muitas pessoas folgadas na fábrica ou no dia a dia e a vontade dele é de pegar e bater no japonês. Mas talvez você já ouviu, e se nunca ouviu, vai ficar sabendo agora, que aqui no Japão, muitas pessoas falam que quem bate primeiro perde toda a razão. Então, ele queria saber se realmente os japoneses pensam assim e como lidar, então, com um chefe folgado que te maltrata, tá? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. E já respondendo as perguntas, se quem bate aqui no Japão perde a razão, bom, sim, não vou falar que é todo mundo, mas assim, na grande maioria ainda tem esse pensamento de quem bate primeiro que tá errado. Então, os japoneses, eles têm o costume de provocar muito você. Eles, tipo assim, provocam, gritam, ficam xingando, assim, pra ver se você bate nele, pra depois ainda falar que você é errado porque bateu nele, sabe? Então, eles, assim, são ruins, gente? Isso é ruim, Eu acho, assim, isso uma coisa feia de japonês, tá? Mas tem, então é por isso que eles provocam tanto, ficam cochichando, isso tudo é pra provocar. Mas isso é, assim, o pensamento do povo, mas na justiça é outra coisa. Então, na justiça japonesa, vamos supor que você acabou batendo em um japonês primeiro. Na justiça, o juiz, ele vai já levar toda a situação em consideração, tá? Então, é claro que quem bate sempre fica na desvantagem, porque você agrediu, então sempre você fica assim, o pior, porque você acabou batendo e você agrediu, feriu a pessoa, então a sua porcentagem de errado é maior. Mas o juiz leva em consideração a provocação do outro. Então ele vai ver, o outro, que tanto o outro provocou para esse daqui agredi-lo, Então não que você vai ser 100% errado. Você não vai ser 100%, vai ser algumas porcentagens erradas, daí vai depender do juiz. E se você precisar indenizar algum japonês, você só vai indenizar pela culpa que você tomou, tá? E aqui no Japão, diferente do Brasil, do português, não tem essa variedade de palavrões, O português, ele tem muito palavrão, tem gíria, tem muitos xingamentos, É um idioma que, infelizmente, nessa parte é rico em palavras que não deveria existir. Mas no Japão, não tem muito palavrão. E eu tava conversando com meu marido, a gente achou muito importante falar sobre isso, porque às vezes o estrangeiro, por não entender o idioma, às vezes ele sabe que tá xingando, mas ele nem sabe do que se trata ou do que a pessoa tá xingando, E eu acho que é muito importante você saber das palavras. No português, não é porque a gente sabe dos palavrões que a gente usa, mas a gente tem que entender o significado para saber do que a outra pessoa está falando, Então, aqui no Japão, eu e meu marido conversando, o que a gente achou que seria bom passar para vocês é essa palavra aqui. Essa aqui nós consideramos a palavra mais feia aqui no Japão, tá? Então essa palavra significa isso aqui. Então se alguém, no decorrer da conversa te xingar disso, falar isso para você, isso aqui, gente, é um grande insulto. Não pode chamar ninguém disso daqui. Aqui no Japão é muito feio, tá bom? E outra palavra como o baka e o arro, isso depende muito do contexto, Então, se a pessoa olhar assim, nervosa pra você e te chamar de baca, aí ela tá xingando você, porque ela tá chamando você de burro, Mas se ela olhar pra você e falar, baca, tipo assim, ela tá falando, nossa, como você é bobo, sabe? Então, depende muito do contexto. Então, o baca não seria, assim, depende do contexto. Não, a gente não pode falar que é 100% xingamento, depende muito. E o arro,
O arro também é o mesmo significado de baka, né, que significa burro, mas depende do contexto e dependendo da região. Então, tem região que fala mais a palavra baka e tem região que fala mais a palavra arro, tá? Então, depende da região que você mora, o jeito que eles falam é diferente, mas um ponto muito importante é depende do contexto, ok? Então, o japonês, por ele não ter, assim, muitos palavrões, quando ele tá te provocando, ele normalmente, no caso de estrangeiro, eles falam de gaijin, né? Te xingam de gaijin, seu gringo, tipo assim, sabe? E gaijin, realmente, isso aí já é considerado um xingamento. Então, no caso, se ele tem respeito com você, ele vai chamar você de gaikokujin, né? Que é estrangeiro, ou gaijin-san. Se ele colocar gaijin-san, no fim, aí ele tá sendo educado. Ele só não sabe a palavra correta, que é gaikokujin. Mas se ele fala gaijin-san, ele ainda tem consideração por você, tá? Outra coisa que eles falam é muito sobre aparência. Então, às vezes, eles xingam, tipo, seu careca, né? Seu gordo, seu baixinho, seu alto. Então, eles xingam, assim, a aparência ou, às vezes, aquilo que você é, sabe? Tipo assim, se você é lerdo, você é burro, né? Então, eles falam, nas provocações, eles normalmente falam disso, né? Diferente do português que já xinga a mãe, né? Que já xinga a família, sei lá, essas coisas, né? Então, tem essa diferença, ok? E por fim, como podemos agir, né? Como devemos agir em casos, né, de maus tratos, né? Aquele chefe folgado na fábrica, tá? A gente vai falar da fábrica agora, tá? Então, antigamente não tinha, tá? Mas agora é obrigatório todas as empresas terem um protocolo para chefes, né, folgados ou até o seu colega de trabalho folgado que fica te provocando, tá? Então, toda empresa tem que ter um protocolo, tá? Então, vamos supor que alguém te maltrata. A primeira coisa é você falar com o seu superior, tá? E o seu superior, aí ele vai agir conforme o protocolo, que normalmente, né, cada empresa é um pouquinho diferente, mas normalmente ele vai chamar essa pessoa e vai fazer uma advertência, fala, você agiu mal com fulano, você não pode ser assim, mal educado, você tem que ter bom comportamento aqui dentro. Então, primeiro é chamar a atenção. Se a pessoa, mesmo assim, não melhorar, daí vai pro segundo, né? O segundo seria ela ficar em casa de, tipo, castigo e sem ser remunerado. Então, a fábrica, ela, tipo assim, ela vai, por exemplo, 3 dias ou uma semana, né? A pessoa que tá sendo mal educada, que tá te insultando, que tá te provocando, né? Ela fica em casa lá uma semana sem ser remunerado e depois volta. E se mesmo assim ela não melhorar, daí ela é demitida, tá? Então, esse aqui é o protocolo básico, né? Que as empresas seguem, mas depende da empresa, né? O protocolo é um pouco diferente. E depende do caso também, né? Às vezes a pessoa já é demitida imediatamente. Ou, por exemplo, se for uma rede grande, assim, às vezes eles pegam um chefe e já manda para outro departamento, manda para outra loja, né? Então, cada empresa, cada estilo de trabalho é um pouco diferente, mas todas as empresas precisam ter um protocolo a seguir quando acontece esse tipo de coisa. Então, quando você sofrer alguma coisa, né, você pode falar para o seu superior e ver como ele vai agir. Se o seu superior der pouco caso para você, aí é a hora de você ligar, né, claro, se você quiser, pro Ministério de Trabalho. E ali no Ministério de Trabalho, eles podem te orientar de como você deve agir, né? Então, você vai falar, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, daí eles vão falar, então, nesse caso, você vai fazer isso, 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 né? Ou se a empresa, porque por mais que tenha essa lei que tem que ter o protocolo, tem empresa que ainda não tem. Então, se caso não tiver, aí o Ministério de Trabalho entra, né, e fala, olha, eu quero saber como que é o protocolo. Fulano tá reclamando, vocês têm um protocolo? Estão seguindo um protocolo? Né? Então, eles podem fazer isso por você. Ou, em alguns casos, é levado para a justiça mesmo, né? Então, tudo depende, mas vocês podem ligar para o Ministério de Trabalho. Inclusive, o telefone do Ministério do Trabalho, né? Atendimento em português é aqui, tá? E daqui, se você precisar ir pro perto da sua casa ou, né, no departamento, ir lá pessoalmente, eles vão te orientar nesse telefone, tá? O atendimento é em português. O ruim é que no horário do almoço eles estão fechados, tá? Mas aqui eles podem atender em português, tá bom? Bom, hoje eu vou ficando por aqui.
E se você, né, já sofreu alguma coisa na sua fábrica e conseguiu resolver o seu problema, né, com o superior que estava sendo chato com você, que estava te maltratando, deixa aqui no comentário como que você fez, como você agiu, como você resolveu o problema, né, para as outras pessoas também poder ter ideia, né, do como elas podem agir, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.